Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma pré-aula. Nós estamos tratando da lição bíblica A Igreja em Jerusalém. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. De início, já quero te convidar a se inscrever no nosso canal e vamos logo para o texto áureo. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, 20. Verdade prática, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Você acha que pregar Jesus é só pregar dentro de quatro paredes? Nós vamos aprender hoje que o evangelho, o cristão, ele tem um dever muito maior do que apenas anunciar a Bíblia, as Escrituras e Jesus dentro de quatro paredes. Vamos aprender juntos. Leitura bíblica em classe, Atos 11, do versículo 19 ao versículo 30, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partindo Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, grave esse versículo, foram chamados pela primeira vez os discípulos de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Aqui, meus irmãos, no versículo 19, já quero destacar uma breve introdução. A Bíblia vai escrever que, de acordo com a perseguição, os eventos que se sucederam após a perseguição a Estevão, o primeiro mártir, o diácono que morreu por anunciar o evangelho aos judeus, aconteceu duas situações. A primeira, os discípulos eles começaram a se dispersar, fugir. Agora já não era mais uma perseguição aos líderes, mas sim ao cristianismo, aos cristãos, aqueles que professavam ser discípulos de Jesus, aqueles que anunciavam a Jesus. Então, esses começaram a ser perseguidos. Nós falamos disso nas lições passadas. E aí, nessa parte da perseguição, os discípulos começam a se dissipar. Alguns, como Filipe, por exemplo, vai para a região de Samaria. Outros, como nós estamos vendo aqui, vai para a região da Fenícia, Chipre e Antioquia. Porém, olha o detalhe desse texto no versículo 19. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E aqui entra o que nós aprendemos na lição passada, sobre uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. A igreja ela foi chamada para anunciar o evangelho a toda criatura. Porém, nesses primórdios, nesse início, sem essa informação, porque lembra, havia perseguição, os discípulos fugiram. Atos 8, Atos 10 e Atos 11 estão se passando basicamente assim, em tempos diferentes, mas no mesmo evento, após a perseguição. Pedro e Cornélio ficaram ali em Jerusalém, nas regiões ali de Jerusalém. Filipe desceu para Samaria. E agora nós vemos alguns cristãos, alguns discípulos, descendo para outras regiões fora da cidade de Jerusalém, da Judéia e de Samaria, indo até os confins da terra, como está escrito lá em Atos 1:8. E nós vemos que eles não estavam anunciando a outras pessoas o evangelho, somente aos judeus. O que eu quero dizer para os irmãos aqui? É um erro crasso quando nós queremos anunciar o evangelho somente àqueles que nós estamos de bem, ou somente àqueles que concordam com a gente, que não vai divergir em opiniões, de pensamentos, de ideias, de filosofias, de teologias. O evangelho ele tem que ser pregado a todos. Até esse texto aqui 19, de Atos 11, versículo 19, nós estamos vendo que esses judeus eles estavam se achando os exclusivistas. Não, o evangelho é só para nós, os judeus, o Messias ele veio para nós, a lei ela veio para nós, a Torá veio para nós, os profetas saíram de nós, esse Jesus a quem estamos pregando ele também saiu de nós, então é algo exclusivista. Levantamos a bandeira aqui agora do judaísmo, cristianismo, e somente nós podemos ouvir, e somente a nós mesmos, nosso próprio povo, nós podemos pregar. Então, é um erro gravíssimo isso. Trazendo para os nossos dias, pregue, como diz Paulo a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Pregues a palavra. Não olhe pessoas, não olhe filosofias, não olhe as ideias, não olhe povo, não olhe a tribo, não olhe a língua, não olhe a nação. Pregue a palavra, a qualquer um que você encontrar. Outra coisa também que é interessante é que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E aí nós vamos adentrar um pouquinho mais no final dessa lição, vou deixar esse versículo aqui reservado para a gente fazer um comentário específico lá. Então aqui já na nossa introdução, nós vamos perceber que conhecer esse fato, o evangelho alcançando Antioquia, é um fato relevante porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém estavam
anunciando, levando a mensagem de Cristo, levando Jesus, as Escrituras, além das fronteiras de Israel. E aí, nós falamos do versículo 19 que alguns desses cristãos passaram ali pela Fenícia, pela Cilícia e por Chipre, Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém, senão somente aos judeus. Porém, no meio desses, tinha um grupo que falou assim, não, vamos descer para Antioquia e ali nós vamos anunciar aos gentios. Ali nós vamos falar do evangelho a quem nós encontrarmos. Não vamos procurar judeus, não vamos procurar grupo A, grupo B, nós vamos falar a todos. E é esse grupo de pessoas que começaram a levar a mensagem do evangelho. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava o seu primeiro salto na missão transcultural. Aqui, a igreja quebrando a barreira da cultura, a barreira histórica que havia, por exemplo, entre judeus e samaritanos, Atos 8, judeus e os gentios, Atos 10, e agora judeus e os gentios, porém de uma forma mais ampla, não apenas ali nas regiões de Jerusalém, Judéia e Samaria, mas agora até aos confins da terra. Marcos 16:15, vamos fazer a leitura, né? Um versículo que nós já estamos lendo basicamente em todas as lições, é um texto comissionado que Jesus nos deu, né? Após Jesus ser ressurreto, ele dá algumas diretrizes, ele dá algumas comissões para os seus discípulos. Ele diz assim, e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E é o que esses discípulos estavam fazendo. Saíram diante da perseguição de Jerusalém, começaram a ir, e enquanto eles estavam indo, eles estavam anunciando o evangelho, e esse evangelho chegou em uma cidade importantíssima da época, que era a cidade de Antioquia. Então eles deram um salto gigantesco nessa parte da missão transcultural, saindo de Jerusalém, de Judéia e Samaria, e agora alcançando outros povos. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária, e quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Por que crentes leigos sem conhecimento? Porque são pessoas anônimas. Não eram apóstolos, não eram dos discípulos, dos diáconos que foram escolhidos, não eram profetas, eram pessoas simples, comuns, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eram pessoas anônimas, que muitas das vezes talvez não tinham conhecimento teológico da época, não estudaram com os rabinos, não passaram nas escolas específicas, mas eram homens que Deus capacitou para anunciar o evangelho. Ponto 1, uma igreja com consciência missionária. O evangelho para além da fronteira de Israel. Aqui nós vamos ver, né, Lucas abrindo essa seção do livro, fazendo uma referência aos cristãos que foram dispersos pela perseguição. É uma referência, claro, a Atos 8, 1 a 4, que fala que, né, devido à morte de Estevão, sucedeu uma grande perseguição ali no meio de Jerusalém, onde vários judeus foram dispersos, né, espalhados por todas as regiões, e onde entra aí Filipe indo para a região específica de Samaria. Aqui agora nós estamos vendo que essa perseguição que desencadeou lá em Atos 8, agora, esses judeus que estavam espalhados, eles também estavam indo para além da fronteira de Israel. A consciência deles era, eu estou sendo perseguido pela minha fé, mas eu não posso parar por aí. Eu não posso me amedrontar, me acovardar, me esconder, me retrair. Pelo contrário, enquanto eu estou indo para outra região, por conta da perseguição que está tendo em Jerusalém, eu vou falando desse Jesus, porque foi esse Jesus que me libertou, que me salvou, me resgatou, foi esse que morreu pelos meus pecados para me dar a libertação. E eles assim o fizeram. Assim como Filipe, o evangelho, né, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. E aí, mais uma vez, voltando aqui no nosso Verdade Prática, né, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Se qualquer evento ocasionado pela perseguição, por disputa, independente do que seja, que fizer com que a igreja seja espalhada pelo mundo, essa igreja, ela não anunciar a Cristo e as Escrituras aos outros povos, essa igreja está fadada ao fracasso. Na verdade, não deve-se nem ser considerada uma igreja, porque uma das missões da igreja é anunciar o evangelho a toda criatura. Não apenas entre quatro paredes, não apenas dentro de uma determinada denominação, de uma placa, de um título, não. A toda criatura. Ponto 2, cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão, como nós acabamos de comentar. Eles estavam perseguidos, mas não amedrontados, abatidos, mas não destruídos, como diz Paulo, né? Então, eles estavam simplesmente conscientes daquilo que eles precisavam fazer. Havia uma perseguição, claro, é nítido, é uma verdade que estava acontecendo. Cristãos estavam sendo mortos, arrastados, levados a tribunal, sendo martirizados por amor a Jesus, mas isso não os fez ficarem calados, retraídos, escondidos, acovardados e amedrontados. Tá? O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Vamos fazer uma leitura aqui? Um outro texto, né, no Evangelho, o primeiro livro do Evangelho é o livro de Marcos, escrito cronologicamente, digamos assim, mas nós temos o livro de Mateus, né, que, segundo a ordem bíblica que está nos livros da Bíblia, nós vamos ver aí que é o primeiro depois do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Então, Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 20, versículo 18 até o versículo 20, diz assim, ó. 20, meu Deus do céu, 28, estou falando 20 a 28, mas eu vou confundir. Mateus 28, versículo 18 ao versículo 20. A grande comissão que Jesus
solicita aos seus discípulos, a grande comissão. Olha só o que diz. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, eles estavam conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivesse. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância, que foi exatamente o que aconteceu. A igreja em Jerusalém era uma igreja missionária, que tinha uma visão missionária, e por causa disso, seus discípulos agiam dessa forma, viviam dessa forma e tinham essa consciência de missão, de evangelização transcultural, levar o evangelho. Por isso, eles não perderam o foco, pelo contrário, anunciaram Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Ponto 3. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Cristãos anônimos, não tinha nome, não tinha descrição, não tinha qualificações. A Bíblia não descreve o nome desses cristãos, não dá títulos a ele, não dá qualificações a eles. Mas a Bíblia descreve uma coisa: amando o Senhor estava com eles. E nós vamos fazer algumas leituras aqui. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja em Antioquia. Uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. O que fica em destaque, sabe o que é? Esses homens leigos, anônimos, que não tiveram, o seu nome descrito aqui para perpetuar aí as eras, os milênios, como nós temos visto, eles tinham um destaque. O destaque aqui não era o ofício, não era o título, não era o cargo, não era a sua posição, mas a capacitação do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Você quer algo mais importante do que título, ofício, comissionamento, posição, do que Deus está contigo? Vamos fazer a leitura de Gênesis. E quando eu estava fazendo o preparo dessa pré-aula, meus irmãos, eu me lembrei de uma história muito conhecida. Gosto muito dessa história. Inclusive, a gente tem um livro muito importante do Charles Swindoll falando sobre a história de José. Recomendo muito esse livro para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais a história de José. Mas aqui em Gênesis capítulo 39, tem dois textos que eu gosto muito. Gênesis 39, versículo 2. Quando José foi para a casa de Potifar. E aí a mulher de Potifar, tenta fazer lá, ficar com José, e ele foge, deixa sua túnica, depois ele é preso. Mas olha só. Gênesis 39, versículo 2 diz assim, ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Um outro texto, desculpa, vamos continuar aqui, vamos lá, vou fazer a leitura de novo, que é até o versículo 5. Eu li só o versículo 2. Deixa eu ler até o versículo 5 para os irmãos entenderem esse contexto. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3. O senhor egípcio percebeu que o senhor, aí aqui está fazendo um contraponto, senhor egípcio era o Potifar, o homem, mas fazendo um contraponto com o senhor, com letras maiúsculas, garrafais, o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Agora olha só, o versículo de número 22 e 23, do mesmo capítulo, 39. Assim, agora, passou todo o contexto ali, a mulher de Potifar se encantou por José, mas que queria José, e José, fugindo da tentação, ele deixou sua túnica para trás, a mulher o acusou e ele foi preso. Então, lá na prisão, olha o que diz no versículo 22. Assim, o carcereiro-chefe versículo 21. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e o poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Versículo 22. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Mas olha o detalhe. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Irmão Rafael, o que você quer dizer com esse texto? A mesma coisa que nós estamos falando aqui. Cristãos anônimos, sem título, sem posição, mas com uma coisa, a bênção do Senhor. O texto do versículo 21 de Atos 11 vai ser bem claro. E a mão do Senhor era com eles, com esses cristãos que decidiram ir a Antioquia a anunciar o Evangelho. Tanto era essa bênção do Senhor, que grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, meus irmãos, é leigo, mas é capacitado pelo Espírito, está sob a proteção, direção e orientação do Senhor. A mão do Senhor está guiando. E aí, fica aqui um complemento para os irmãos. Muitas das vezes nós não vamos ter títulos, muitas das vezes nós não vamos ter posições, não vamos ter cargos, não vamos ser reconhecidos, ter os nossos nomes escritos aí em grandes lugares, mas quando você coloca o seu coração
a se comprometer e a fazer algo que é para o Senhor, para a glória do Senhor, o Senhor está contigo. Não importa se você tem nome, título, cargo, posição, você tem a presença de Deus. Isso é o mais importante. Ponto 2. Uma igreja com visão transcultural, né? O tópico 2, uma igreja com visão transcultural. A igreja grega, helênica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia ela nos conta que alguns cristãos eles tinham se espalhados, né, nessa região ali de Antioquia, e aí o texto diz assim, Antioquia, e eles foram espalhados pelo mundo, chegaram a Antioquia e falaram aos gregos. De acordo com esse primeiro impacto, com essa situação, pense na importância que esse texto traz. Quando Lucas está escrevendo, ele fala assim, eles foram espalhados pelo mundo, chegaram até Antioquia e falaram a gregos. Meus irmãos, isso aqui era uma quebra de cultura tão grande, uma quebra, uma barreira cultural, uma barreira mental tão grande, que nós estamos falando de judeus que agora estavam anunciando a Jesus, as Escrituras, aos gentios, a gregos, a pessoas que não tinham o mínimo de conhecimento sobre quem era Jesus, quem era o Messias, o que era a lei, o que era a Torá, circuncisão, batismo, Abraão. Eles não sabiam de nada. O mundo, o ímpio, o gentio, não sabia dessas coisas, mas o evangelho estava chegando ali e estava sendo anunciado por judeus. Esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Esse momento não era nem igual está lá em Atos capítulo 7, 6 ou 7, se não me falha a memória, nós falamos isso aqui nas lições passadas, que os judeus gregos, helenistas, estavam brigando com os judeus hebreus por conta das suas viúvas, né? Porque as suas viúvas estavam sendo desamparadas. Nós estamos falando aqui, não é de um grupo, tudo é judeu, mas só que morando em regiões diferentes, aprenderam a cultura, falam grego, mas são judeus. Não, nós estamos falando aqui de judeus falando para pessoas que adoravam outros deuses, que não tinham o mesmo sangue, que não tinham a mesma ideia, a mesma cultura, não foram ensinados no mesmo livro, né? Na Torá, não conheciam os profetas, a lei, não conheciam nada. Então, eram pessoas que adoravam outros deuses, um mundo totalmente pagão, totalmente diferente, onde essas pessoas não conheciam a fé judaica. Então, é a essas pessoas que os cristãos anônimos chegaram e começaram a anunciar. Eles não apenas começaram a falar de Jesus, eles estavam anunciando a Jesus a todas as pessoas, e o texto é claro, é bem nítido, falaram a gregos. Isso tem um peso, uma importância tão grande, porque os gregos eram uma outra cultura, totalmente diferente da cultura judaica. Os gregos, eles tinham mais a razão como a sua base, eles tinham mais a beleza como sua base. Aqui, eles tinham outros deuses, deuses mitológicos, né, que a gente conhece hoje, como por exemplo, Hades, Zeus, Hércules, Atenas, são os deuses gregos, do panteão grego. E aí o evangelho começa a ser anunciado também a essas pessoas. Não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. E aqui, mais uma vez, eu reforço Marcos 16,15. Enquanto estiverdes indo, pregai a Jesus. Enquanto estiverdes indo, anunciai o evangelho. Enquanto estiverdes indo. É perfeito esse texto, porque eles não se dobraram, não travaram, não ficaram acovardados diante dessa situação. Eles foram intrépidos, corajosos e ainda por cima passaram, quebraram aquilo que poderia ser a coisa mais difícil para eles, a barreira transcultural. Então a gente percebe como que a igreja de Jerusalém tinha essa mentalidade de anunciar, né, de comissionar os seus discípulos e ensinar que precisava se pregar. E eles foram e o fizeram com maestria. Contextualizando a mensagem ao ponto de número 2, olha o que diz aqui o texto de Atos 11:20, diz assim, olha, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Olha só, contextualizando a mensagem, sabe o que isso significa, meus irmãos? Os gregos, reforçando, já falei um pouquinho antes, os gregos não conheciam Messias, esse termo, não conheciam Abraão, Moisés, Davi, não conheciam Torá, profetas, leis, livros poéticos, proféticos, não conhecia nada disso. Ou seja, eles estavam trazendo a mensagem de Jesus para um povo que não tinha noção do que estava sendo anunciado. Só que aí, ao invés deles falarem, olha, na Torá estava escrito que o nosso Messias viria e padeceria e faria isso, aquilo, outro, olha, Isaías profetizou. Não, eles não pegaram textos da sua própria cultura, a Torá, os profetas, os salmos, para poder anunciar aos gregos. O texto da Bíblia ele é bem claro, está dizendo que eles anunciaram, pregaram Jesus, pregaram a Cristo, anunciando o Senhor Jesus. Ou seja, a mensagem, ela não ficou travada porque, eu não vou, como que eles vão entender que o Messias veio, como que eles vão entender que na Torá já estava escrito? Pelo contrário, eles anunciaram a Cristo e esse crucificado, como Paulo faz aos Coríntios. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento. Eles não podiam usar nada das suas referências. Eles tiveram que improvisar, eles tiveram que agora contextualizar a mensagem de pregação, anunciar as boas novas e pregar a Jesus, porque eles não poderiam pegar aquilo que eles haviam aprendido no passado, que Jesus veio revogar, que Jesus veio cumprir, que era a lei.
Esses cristãos, eles não mencionam os costumes judaicos, eles não mencionam circuncisão, assim como Estevão mencionou, né, lá no seu discurso com os próprios judeus, porque eles estavam entendidos. Ele fala, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Se eles falam isso para os gregos iam falar, o que isso quer dizer? O que é incircunciso? O que é homem de dura cerviz? Sabe? Então, eles não anunciaram os ritos judaicos, os costumes judaicos, circuncisão. Pelo contrário, eles anunciaram apenas a Jesus. E em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é Senhor. Ou seja, se eles chegam e falam assim, olha, Jesus, o nosso Messias, eles vão falar, mas o que é o Messias? Mas eles falam, olha, Jesus é Senhor. Jesus, ele é Senhor de todos os homens, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele era Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. E hoje chegou até nós. Hoje, eu e você, meu irmão, nós temos acesso à Escritura, à palavra, a esse Senhor, a esse caminho, à verdade, simplesmente porque homens como esses, que não tiveram seus nomes escritos, destacados, eles corajosamente decidiram anunciar a Jesus e simplesmente a povos que não conheciam nada de sua cultura, nada de suas tradições, nada de suas leis. Anunciaram apenas a Jesus. Ponto 3. Uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado. Nós vamos perceber que esses cristãos, eles começam a pregar o evangelho ali em Antioquia, a igreja começa a crescer, né? Muitos creram e foram agregados ali no corpo do Senhor. E aí, a igreja em Jerusalém ouviu falar disso e enviou para lá outro grande nome, Barnabé. A mesma coisa que aconteceu lá em Samaria, né? Um contraponto aqui, um complementando o outro, né? Textos paralelos. Nós vemos que em Atos 8, quando Filipe desce para Samaria, ele prega o evangelho aos samaritanos, prega Jesus aos samaritanos, muitos vão acreditando, vão crendo e vão sendo salvos, agregados ali no corpo do Senhor. E aí a igreja de Jerusalém fica sabendo disso e envia Pedro e João para dar assistência. Agora, aqui no caso da igreja de Antioquia, a igreja estava crescendo, né? Esses cristãos perseguidos foram lá, pregaram, muitos gentios começaram a crer, foram agregados no corpo do Senhor. A igreja em Jerusalém ouve sobre esses testemunhos, sobre esses eventos que estavam acontecendo e resolve enviar para lá um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de fé, um homem chamado Barnabé. Barnabé viu uma igreja, quando ele chegou lá, ele viu uma igreja alegre, viva e cheia da graça de Deus. E como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé fez o que cada um de nós precisamos fazer, encorajá-los na fé. Já viu, meus irmãos, aquele irmão recém-convertido, neófito, que está crescendo agora, aprendeu, se converteu, né, ele não conhece nada. Você já viu como é gostoso quando a gente senta e ele pergunta, e a gente conversa, a gente instrui, a gente discipula, e você vai vendo o crescimento dessa pessoa, a alegria dessa pessoa. Era exatamente isso que Barnabé estava fazendo. Ele chegou ali, viu uma igreja viva, alegre, cheia da graça de Deus e começou a encorajar aqueles irmãos. A perseguição está aí, meus irmãos. A dificuldade está aí, mas nós não podemos retroceder. Nós precisamos continuar vivos, alegres e cheios da graça de Deus. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo. Aí o que acontece aqui nesse período? Né? O texto vai dizer que eles ficaram um ano. Barnabé viu a igreja viva, alegre, cheia da graça de Deus. E aí ele começou a encorajar os irmãos na fé, aproveitou essa ocasião e foi lá buscar Saulo. Foi em Tarso, buscou Saulo, voltou para essa igreja, né, para essa região, e ficou ali um ano ensinando. Sabe o que isso quer dizer? Nós falamos, se não me falha memória, 2 lições atrás, que hoje é muito comum, né? A gente vê assim, vídeos nas redes sociais, né? As pessoas pregando o evangelho, aí no final faz o apelo e aí fala assim, X alma pro Senhor. Hoje, o pregador todo orgulhoso lá na foto, hoje conseguimos 10 almas pro Senhor e tal. É lindo, é belo. Mas fica a pergunta aqui, a mesma pergunta que eu fiz no vídeo passado, nos vídeos que nós falamos sobre isso. Quem vai discipular essas irmãos? Quem vai cuidar dessas ovelhas? Aonde que elas estarão acrescentadas? Quem vai encorajar elas? O que Barnabé fez? Ele viu que aquela igreja estava crescendo muito e que precisava de instrução, de discipulado, de orientação, de encorajamento. Ele foi em busca de Saulo. Quem era Saulo? Saulo, ele era o Paulo lá em Gálatas, ele dá a sua carta, seus requisitos, suas qualificações, hebreu de hebreu, fariseu fiel, não quebrava um mandamento, ele fazia tudo de acordo com o que o seu mestre Gamaliel havia ensinado, o rabino Gamaliel havia ensinado, cumpria toda a lei da melhor forma possível, né? Um fariseu irrepreensível. Era um homem conhecedor das escrituras, um grande teólogo, um grande judeu que conhecia muito bem o que aquela igreja precisava. Então Barnabé, conhecendo que Paulo poderia ajudar, agora que Saulo, né, ele foi chamado por Cristo e estava nesse processo de ajudar, eles foram para aquela igreja e ali ficaram um ano instruindo, orientando, discipulando e encorajando esses irmãos na fé. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, meus irmãos. Nós falamos isso nas lições passadas. Não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Foi para isso que Deus instituiu mestres, profetas, pastores, apóstolos, missionários. Foi para isso que Deus deu mestres, para ensinar, para discipular, para encorajar, para orientar dentro das Escrituras. O crescimento saudável de uma igreja só é possível por meio da evangelização e da obra de discipulado. Sem isso, não é possível haver uma igreja saudável, uma igreja que enfrenta toda e qualquer perseguição ou problema que possa surgir. Vamos fazer algumas leituras. Nós já lemos aqui, eu tinha separado Mateus 28, 18 a 20, né? Mas nós já lemos quando Jesus fala a sua grande comissão. Mas vamos lá em João 13, 35. Vamos fazer aqui a leitura, João
capítulo 13, versículo de número 35, diz assim, ó, através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Barnabé amou esses irmãos de Antioquia, buscou Saulo e ambos ficaram ali durante todo esse tempo. E a partir daí, nós vamos falar agora denominados de cristãos do ponto de número 2. A partir daí, as pessoas passaram a reconhecer os irmãos em Antioquia e pela primeira vez, a palavra cristão aparece na Bíblia. Pela primeira vez, homens, mulheres, jovens e adultos foram reconhecidos e chamados de cristãos. Os irmãos em Cristo, né, os apóstolos, os discípulos de Jerusalém, eles já tinham sido chamados de irmãos, discípulos, crentes, santos, chamaram até de seguidores do caminho, porém, somente em Atos capítulo 11, versículo 26, pela primeira vez, eles foram reconhecidos como cristãos. Antioquia foi o lugar onde os primeiros discípulos de Jesus receberam o título de cristãos. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. Vamos fazer uma leitura e já vamos falar sobre isso. Lucas 9, 23. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Quando Jesus fala, né, para tomar a sua cruz, e Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Ou seja, o convite que Jesus fez aqui estava sendo agora aceito pelos irmãos em Antioquia. Se alguém quiser seguir-me, os cristãos, os discípulos em Antioquia decidiram seguir. Negue-se a si mesmo, eles começaram a negar a si mesmo. Tomaram a cruz de Cristo dia após dia, tomaram a sua cruz dia após dia e passaram a seguir. E sabe por que disso? Porque aí sim eles foram reconhecidos como verdadeiros cristãos. Porque eles estavam tendo, a palavra cristão significa pequeno Cristo, né? Eles estavam fazendo aquilo que Cristo havia pedido para eles fazerem. Eles estavam vivendo de acordo com o que Jesus vivia. Eles estavam pregando a mesma mensagem de Jesus. Eles estavam agindo como o Jesus que havia sido morto há algum tempo atrás estava solicitando, né? Estava pedindo, ou seja, eles estavam agindo como Jesus havia solicitado que eles agissem, eles estavam se parecendo com Cristo, são pessoas de Cristo. E a identidade cristã, último ponto, a gente vai focar um pouquinho mais nele. Aqui o comentarista ele fala que muitos teólogos, eles acreditam que nesse texto de Atos 11, 26, os primeiros cristãos sendo chamados, os primeiros discípulos sendo chamados de cristãos ali em Antioquia, eles acreditam que esse era um termo de zombaria. Eles acreditam que esse era um termo para menosprezar essas pessoas. Porém, nós vemos que o que realmente define um cristão não é apenas um nome, ou um rótulo, ou um título, ou um cargo, ou uma aparência, uma forma de falar, uma forma de se vestir, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Eu gosto muito tem um livro chamado Santos no Mundo, que vai falar sobre a história dos puritanos. Os puritanos, eles tinham uma mentalidade de que a vida cristã, ela começa no dia comum, né? A vida comum é a verdadeira vida cristã. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que acreditam que ser cristão é só ser cristão na igreja. É só ser servo de Jesus dentro das quatro paredes. Ou só no grupo que ele está inserido ali de crentes, né, de denominação. Porém, para os puritanos, a vida cristã ela começa no momento que você abre os seus olhos. No momento em que você acorda e você tem a consciência, eu recebi mais um novo dia, mais uma oportunidade, né? Eu entrei em estado de julgamento, que é quando nós fechamos os nossos olhos para dormir, você está em estado de julgamento. Você não tem consciência, você não tem controle de nada, você está nas mãos de Deus. Se ele resolver te chamar, acabou, meu irmão. É julgamento. É julgamento para salvação ou julgamento para condenação. Então nós estamos em estado de julgamento. Os puritanos pensavam, eu acordei do meu estado de julgamento e agora eu tenho que agradecer ao Senhor. E abre-se os olhos, começa a sua verdadeira vida. Sabe o que é ser cristão? É dentro de casa, quando você estiver fazendo comida, quando você estiver mexendo na horta, quando você estiver lavando vasilha, quando você estiver com seus filhos, quando você estiver com a sua esposa. É quando você está indo até a padaria, você dá um bom testemunho. É quando você está no trabalho, você dá um bom testemunho. É quando você está na faculdade, você testemunha de Jesus. É quando você está na igreja, você obrigatoriamente, ainda mais fora do que dentro da igreja, você vai dar um bom testemunho, porque tem pessoas, como eu mencionei aqui, que acreditam que ser crente é só dentro da igreja. Dentro da igreja é sua obrigação ser crente, meu irmão. Você não vai xingar palavrão lá dentro, você não vai abrir o celular e começar a ver pornografia ou coisas erradas lá dentro. Lá dentro você vai ser um santo, um maravilhoso, um homem cheio de Deus. Ou tem uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes também que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: tem muitas pessoas que são santos dentro da igreja, anjos fora da igreja e demônios dentro de casa. Essa é uma frase verdadeira. É uma frase que faz muito sentido, porque dentro da igreja você é santo. Você não peca, você não xinga, você não bate na sua esposa, você não agride seus filhos, você não fala palavrão, você não vai, né? Eu tô dizendo que não, mas vai que tem, né? Não vai contar uma mentira, você não vê pornografia, não vai fazer nada. Lá dentro da igreja você é santão, o famoso santarrão. Quando você sai da igreja, você é um anjo. Por quê? Você ajuda as pessoas, você trata bem as pessoas, você é amável com as pessoas, você é generoso com as pessoas. Mas dentro de casa, no momento em que só você, sua esposa, os seus filhos, ou sua mãe, ou seu pai realmente te conhecem, é onde você vai realmente revelar sua verdadeira natureza, é que você vai revelar quem você é. Se você é realmente um santo, se você é um anjo, ou se você é um demônio. Então, é uma frase de efeito, obviamente, uma frase que tem um peso gigantesco, mas é uma frase verdadeira. E só nós podemos olhar para dentro de nós mesmos. Então, o que eu quero dizer? A identidade cristã, ela começa, como diziam os puritanos, como eu estou mencionando, quando você abre os seus olhos.
Lava a vasilha, glorifica o nome do Senhor. Tá fazendo almoço, glorifica o nome do Senhor. Tá estudando com seus filhos, seja cristão. Tá no seu trabalho ali, num ambiente turbulento de perseguição, glorifica o nome do Senhor. Tá na faculdade, num ambiente de ideologias, de pensamentos, ideias diferentes, glorifica o nome do Senhor. Tá indo à padaria comprar pão, glorifica o nome do Senhor. Tá indo no supermercado fazer compra, glorifica o nome do Senhor. Tá fazendo a caminhada na praia, no parque, em qualquer lugar, glorifica o nome do Senhor. Ser cristão é ser testemunha da fé de Cristo, da sua fé, demonstrar em sua vida a sua fé em atitudes. Isso é ser cristão. O nome cristão ele aparece novamente na Bíblia em outras duas ocasiões, em Atos 26, 28 e também lá em 1 Pedro 4, 6. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. E finalizamos aqui mencionando três versículos que eu gostaria de ressaltar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz assim: o que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Ou seja, a vida cristã é um verdadeiro discipulado, é ensinar a cada um, a cada dia, a quem você encontrar, como devemos viver em Cristo Jesus. Charles Spurgeon dizia que o evangelho, receber o evangelho, é você ouvir de um mendigo onde você encontrou pão. É um mendigo anunciando a outro mendigo onde encontrou pão. Um outro livro que eu recomendo muito que vocês leiam é Quem é você quando não tem ninguém vendo? Ou Quem é você quando ninguém está te vendo? É um outro livro muito bom, vai falar sobre a identidade cristã. Segundo texto, João capítulo 8, versículo 31 e 32. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 31 e 32, a verdade que liberta, disse Jesus. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, Jesus dizendo aos judeus que haviam crido nele. Se, mais uma condição, nós lemos Lucas 9, 23. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Uma condição, se alguém quiser seguir-me, ok? Agora olha aqui em João 8, 31 e 32. Jesus dizendo aos judeus que haviam crido nele. Se, condição, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por fim, Efésios capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Vai falar sobre a unidade da igreja, como os crentes devem agir. Versículo 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Com o propósito, para que ele fez esses 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11. Conclusão. Chegamos a mais um fim de vídeo, meus irmãos? Eu já quero mais uma vez te convidar a se inscrever no canal, ative os sininhos. Se você quiser, deixe seu comentário, vou fazer questão de lê-lo. E a conclusão nós encerramos dizendo que Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos que ainda não foram alcançados. O que é destacado aqui não é a metodologia sofisticada do evangelismo, mas sim a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas para realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Amém? Mais uma lição concluída, graças a Deus. Deus abençoe sua aula, Deus abençoe seus estudos. Fiquem na paz.